Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na catedral, tão numerosos, com a graça de Deus e com a intercessão de Santo Antônio, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta Santa Missa, e aqueles também irmãos e irmãs de tantos lugares do Brasil e do mundo que nos acompanham através da transmissão da FWTV. Nós, com esta solene celebração, e na verdade aconteceu já uma pela manhã, aliás 2 pela manhã, uma tarde, não é? E agora esta da noite, nós iniciamos solenemente a novena de nosso padroeiro, do padroeiro da nossa catedral, Santo Antônio. E a novena começa no dia da Santíssima Trindade. A igreja celebra neste domingo, depois de termos celebrado o tempo da Páscoa, que se encerrou na semana passada, com a festa, a solenidade de Pentecostes. A Santíssima Trindade é a primeira festa depois do tempo da Páscoa. Hoje nós honramos, adoramos o Deus que é Pai, que nos criou, o Deus que é Filho, Jesus Cristo, que nos salvou, o Deus que é Espírito Santo, que nos santifica a cada dia, a cada momento da nossa vida com a sua graça. Este mistério da Santíssima Trindade é a realidade do nosso Deus. Cada um de nós, quando pensa na sua vida, quando pensa na sua existência, lembra dos pais, lembra da escola, ou seja, aquilo que hoje nos faz ser o que nós somos. Nós somos o resultado de uma série de realidades anteriores que permanecem vivas em nós no dia de hoje, através destes princípios, que são os princípios que norteiam a nossa vida, e nós nos projetamos para o futuro, sempre aprendendo mais, sempre buscando novas realidades para a nossa vida, que nos façam ser pessoas felizes, na medida do possível, aqui neste mundo, mas principalmente que nos façam viver depois no céu. E a Santíssima Trindade, de certa forma, é um pouco esta realidade de um Deus que não é sozinho, de um Deus que tem a sua origem, a sua fonte no Pai, que ama o Filho, e este amor entre o Pai e o Filho é retribuído pelo Filho no seu amor. Este amor mútuo, recíproco, é uma pessoa, é o Espírito Santo, que age e que santifica a cada um de nós. Ou seja, o mistério da Trindade é o mistério da família de Deus. E pelo batismo, quando fomos batizados, todos nós fomos inseridos dentro desta família. Quando nós falamos da Santíssima Trindade como um mistério de Deus e como família divina, nós também fazemos parte deste mistério e desta família. A palavra de Deus no dia de hoje nos ensina estas verdades. A primeira leitura do Antigo Testamento, ainda eles não tinham claro esse mistério da Santíssima Trindade. Isso foi Jesus quem revelou na sua totalidade, como nós escutamos no Evangelho. Mas eles já, o povo eleito, o povo hebreu, tinha aquela noção de que Deus é um Deus bondade, um Deus misericórdia, um Deus perdão. E depois Jesus vem ensinar exatamente isso. É isso mesmo, Deus é assim, é amor, é misericórdia, é perdão. E São Paulo, na segunda leitura, ensina isso para os primeiros cristãos, a realidade de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, no dia de hoje, celebramos esse mistério, entendendo que nosso Deus não é um Deus que está longe de nós, que está distante de nós. Não, está próximo, está em nós, através do seu Santo Espírito. Este Deus que vem ao nosso encontro, que é Jesus, que fala conosco na palavra que nós escutamos. Este Deus que se dá como alimento na Eucaristia, na comunhão,
vem também ao nosso encontro através dos nossos irmãos, das suas necessidades, dos seus sofrimentos. É um Deus presente na nossa vida, um Deus que nos criou, mas a criação não é uma coisa do passado. A criação se renova a cada dia, a cada instante. Deus está criando o mundo. A criação não foi algo que Deus fez ali, como a gente faz uma casa, constrói uma casa, e depois a casa está pronta, está terminada, acabou. Mas a criação de Deus não. A criação é um ato contínuo da vontade de Deus, que faz existir tudo aquilo que Ele criou e faz com que tudo que Ele fez seja bom. E nós nos aproximamos, portanto, da criação de Deus. Nós, da terra, dos animais, da natureza, tudo isso para nós tem uma importância, um valor divino, porque tudo veio da bondade, da misericórdia de Deus. Bem, e dentro deste quadro, nós estamos iniciando a novena de Santo Antônio. E no dia de hoje, tantas coisas bonitas estão acontecendo nessa novena. Ou seja, temos aqui famílias com seus filhos que vieram para receber a bênção das famílias. E também, naturalmente, que cada um de nós, que faz parte de uma família, ainda que nós não tenhamos a família aqui conosco, minha família está bem longe daqui, quase 2.000 quilômetros daqui, mas no dia de hoje é para nós pedirmos a intercessão de Santo Antônio, que Ele abençoe as nossas famílias, que Ele estenda a sua mão como intercessor junto de Deus sobre as nossas famílias. E Santo Antônio ensinou muito sobre a família. Nos ensinamentos dele, há muitas coisas nas quais ele trata sobre a importância da família, a importância do casamento. E o dia de hoje é para que cada um de vocês, queridos irmãos, que tem a sua família, que tem os seus filhos, muitos deles estão aqui presentes, de certa forma participando desta cerimônia de forma ativa. Tão bonito isso, não é verdade? Você pai, você mãe, você filho, criança, adolescente, jovem, adulto, mesmo você idoso, idosa, que talvez não tenha mais a família, como a gente costuma dizer, completa, não é? A vida é assim, a vida leva um, leva outro embora, e um dia vai nos levar também a nós, não é? A vida é assim, mas a realidade da família perdura e permanece. E é muito importante lembrar no dia de hoje a importância da vida em família. Porque Deus vive em família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também precisamos retomar, queridos irmãos, a vida em família. A sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, ele despreza a família. Ele ataca a família. As leis que são aprovadas hoje, muitas vezes no Congresso Nacional, são leis que são contra a família, que têm como finalidade destruir a base familiar. Tudo isso começou há muito tempo atrás. As pessoas que entendem que precisam revolucionar o mundo, no sentido de inverter os valores do mundo, libertar o mundo, como se diz, daquelas escravidões da fé, as escravidões da moral cristã, das coisas que são certas, como a palavra de Deus nos ensina. Aqueles que tentaram sempre modificar estas coisas e destruir, começaram sempre atacando a família, sempre destruindo a família. E você, querido pai, você, querida mãe, você entende o que eu falo. Muitas vezes você é vítima disso. Você ensina para os seus filhos coisas durante anos seguidos. E às vezes um vídeo na internet de 5 minutos, de 10 minutos, destrói tudo o que você ensinou. Desfaz tudo o que você transmitiu para os seus filhos, para aqueles que você ama. E portanto, nós muitas vezes que somos atacados, a família é atacada, não podemos nos acomodar diante deste mundo. E precisamos recuperar a vida em família. O amor entre o esposo e a esposa. O amor dos pais para com os filhos.
O amor dos filhos para com os seus pais, o amor, o respeito, o carinho, o afeto entre irmãos. Estas coisas, sem elas, a nossa família vira uma pensão, vira um hotel, vira uma casa de pessoas que moram sob o mesmo teto, mas não cultivam, não têm sentimentos uns pelos outros, e menos ainda o respeito. Portanto, a festa da Santíssima Trindade, neste primeiro dia da novena de Santo Antônio, deve nos levar a esta atitude de valorizar a nossa família, renovar o compromisso, queridos esposos aqui presentes, marido e mulher, este compromisso que um dia você fez e que muitas vezes perdura com dificuldades, com sofrimentos, com desilusões da vida, com erros. Estas coisas são humanas e nós não podemos perder o valor maior que é a família, dando como desculpa coisas que acontecem, porque pensa assim, porque fala desse jeito, porque... Sim, é por isso que nós, e no casamento se recebe a graça de Deus, que é para enfrentar as dificuldades com coragem. E depois a questão dos seus filhos, de verdadeiramente assumir a educação dos seus filhos. Ninguém está autorizado e não pode ser autorizado de tomar o seu lugar. Hoje, em determinados países do Ocidente, e isso também se tenta trazer aqui para o nosso país, para o Brasil, há a ideia de que quem educa os filhos não são os pais, mas é a sociedade. Mas que sociedade é essa? Uma sociedade estragada, uma sociedade pervertida, uma sociedade que ensina o egoísmo, que ensina a violência, que ensina o aproveitamento das situações em benefício próprio. Quem tem que educar os seus filhos é você, querido pai, é você, querida mãe. Você tem o suficiente, o conteúdo suficiente para fazer dos seus filhos aquilo que os seus pais fizeram de você, um homem e uma mulher dignos. Não dê e não delegue a ninguém essa responsabilidade. Isso cabe a você. E não deixe, principalmente, de transmitir o que é mais importante. E o que é mais importante é a fé. Isso sim é o que vale a pena. Quantos dos nossos pais deixaram para nós, muitas vezes, bens materiais, alguma coisa de material, e quantas vezes isso, ao invés de ser motivo de alegria, é motivo de tristeza, é motivo de briga, de desavença entre irmãos. Porque não é esta herança importante que se deixa para um filho. O que se deixa para um filho é a dignidade, é o respeito, é a fé. O teu filho aprenderá de você mais do que qualquer palavra, quando você, pai, quando você, mãe, estiverem de joelhos rezando por eles, rezando o terço dentro de casa. Este exemplo ninguém esquece. Este exemplo marca uma vida inteira. Penso que nós, tantos de nós, aprendemos isso dos nossos pais, a ter fé, a cultivar a fé. Portanto, este dia que nós dedicamos às famílias, com tantas crianças aqui presentes, jovens também, que são a riqueza do mundo, a riqueza da igreja, no mundo que não crê mais na vida, no mundo que procura tirar a vida antes dela nascer, covardemente, no mundo que defende animais, ovos de tartaruga, mas não defende a vida humana. Neste mundo hipócrita, mentiroso, você, querido pai, você, querida mãe, tem a missão de trazer para a tua casa a vida da Santíssima Trindade, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a salvação de Jesus neste mundo. Faça da tua casa, faça da tua família um lugar onde Deus esteja sempre presente. Não tenha medo de vir à missa com os teus filhos. Não tenha medo de rezar em casa com os teus filhos. Não tenha medo de que eles vejam que você é um homem, é uma mulher de fé, que acredita em Deus, que confia em Deus. Esta será a herança mais importante, a maior herança que você deixará para os teus filhos e para aqueles que depois deles virão para enriquecer o mundo e a sociedade.